Bom dia, pessoal, eu sou o Victor e hoje, junto com a Mayara, Oi gente, tudo bem? eu vou explicar um pouco para vocês como funciona a abordagem por tarefas no ensino de língua estrangeira. Essa abordagem, também conhecida como Task-Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em tarefas, é uma abordagem comunicativa que propõe o ensino da língua estrangeira através de tarefas comunicativas que o professor vai propor para os alunos realizarem. Então, o ensino de língua estrangeira e de segunda língua sempre foi um assunto que rendeu muita discussão. E os professores e pesquisadores estão constantemente buscando métodos e abordagens, ferramentas que sejam realmente eficientes para ensinar a língua estrangeira. Desde a década de 80, algumas pesquisas têm considerado a tarefa como um método teórico eficaz para a aquisição de segunda língua ou de língua estrangeira. E isso meio que bate de frente com o ensino gramatical, a abordagem tradicional e estrutural de ensinar a língua estrangeira, que é baseada em uma sequência de conteúdos gramaticais a serem ensinados. Nessa abordagem por tarefas, o foco não é a fixação de uma estrutura linguística determinada pelo professor, por exemplo, e sim a comunicação eficiente na língua estrangeira, de acordo com o que o professor propuser, na maioria dos casos. Mas os alunos também podem participar, dar ideias e serem um pouco mais autônomos em relação ao próprio aprendizado de língua. Então, esse ensino não fica totalmente na mão do professor, como acontece nas abordagens mais tradicionais. E a busca por uma alternativa a essa abordagem tradicional se deve à ineficácia desses métodos que pretendem ensinar a língua como um produto, como algo a ser atingido, no qual o conteúdo da língua é algo previamente determinado pelo professor e ensinado por partes, passo a passo, de modo que o aluno possa montar essas partes para chegar à forma completa da língua. Para citar alguns desses problemas seriam, os métodos tradicionais, eles não permitem identificar a necessidade comunicativa específica de alguns alunos ou de grupos de estudo. Ela tende a deixar os nossos materiais didáticos muito limitados e com uma linguagem, uma estrutura muito artificial que dificilmente seria visto no dia a dia, porque aquele conteúdo, aquele material foi criado pensando em ensinar uma determinada estrutura para os alunos, É o que a gente vê, por exemplo, em livros de leitura facilitada. O objetivo daquele livro é fixar, é ajudar o aluno a entender um determinado conteúdo gramatical. Então aquela escrita, ela não é real, ela não é fluida de verdade. Não é assim que um falante nativo ou um falante real daquela língua falaria. Então é muito artificial. Essa abordagem também ajuda a fazer com que os alunos, a abordagem por tarefa faz com que os alunos participem ativamente no seu processo de ensino. Então não é como se o professor fosse aquele detentor do conhecimento e fosse só transmitir ali a sabedoria para o aluno. Não, o aluno tem uma participação ativa e precisa de usar da sua criatividade e das suas ferramentas ali linguísticas para elaborar e criar na língua estrangeira. Então, criando um aluno, uma pessoa, que fale de maneira muito mais parecida com o real e não aprenda apenas a modificar uma estrutura fixa e fale ali dentro daquela caixinha que é o que muitos cursos e muitas escolas que usam as abordagens tradicionais acabam fazendo. Elas não ensinam o aluno a elaborar, a pensar, a usar a língua estrangeira. Eles ensinam estruturas fixas e ensinam o aluno apenas a remodelar aquelas estruturas para usar em diferentes contextos ali, E as abordagens tradicionais, elas tendem também a produzir aulas mais entediantes e que não ajudam tanto na motivação do aluno, Aprender aquela atenção, aprender a vontade do aluno e a estimular a interação desse aluno com a língua e com a cultura estrangeira, Enfim. E o que seria uma tarefa? Uma tarefa é entendida como uma atividade que propicia o uso da língua estrangeira ou da segunda língua em um contexto comunicativo. E aqui a gente entende como tarefa todas as atividades que usam a língua estrangeira para que o aluno tenha que resolver um problema ou uma questão, enfim, sempre com foco na comunicação e no processo.
Então, na abordagem por tarefa, o nosso objetivo não é que o aluno decore uma estrutura gramatical ou memorize uma sequência de diálogo e aprenda aquela estrutura fixa. Aqui a gente oferece uma oportunidade para que o aluno se comunique da forma mais parecida possível com uma comunicação real e que ele use a língua estrangeira nessa comunicação. Então, o nosso foco e o nosso objetivo está justamente nessa tentativa, nesse uso criativo e ativo da língua por parte dos alunos. E, óbvio, também no resultado dessa tarefa, né? As tarefas, elas podem ser tanto tarefas do mundo real, que compreenderiam ali o que as pessoas fazem com a língua estrangeira em uma situação fora de sala de aula. Ou seja, né, o que seria isso? Seria você usar um filme, ler uma notícia de revista, de jornal real, um material que não foi produzido para o ensino de língua estrangeira, mas a gente pega esse material, adapta e insere ele dentro de sala de aula. Assim o aluno aprende dentro de um contexto mais real. Então, mas as tarefas também podem ser feitas, né, como tarefas mais pedagógicas, que acontecem dentro de sala e usam também ali como objeto a sala, os próprios alunos ou os objetos, as coisas ali de uma sala de aula. A diferença é que essas tarefas mais pedagógicas vão ser feitas sempre com foco na comunicação e na participação e interação de um aluno com o outro ou com o grupo e na sua elaboração de uma crítica, de uma opinião ou coisa do tipo. O resultado comunicativo da tarefa pode ser verbal ou não verbal. O verbal seria, por exemplo, um texto escrito ou um texto oral, um texto produzido, né, na fala mesmo. E ele pode ser não verbal, então, por exemplo, fazer um desenho baseado em uma descrição, ler um mapa e descrever a cidade, coisas desse tipo. Ou qualquer produto que seja derivado de uma compreensão ou de produção da língua estrangeira num contexto comunicativo. Vale lembrar aqui que nessa abordagem por tarefas, a língua-alvo ela é muito valorizada, mas a língua-mãe também não é condenada. O ambiente deve propiciar, né, deve oferecer ao aluno a oportunidade de falar o máximo possível e usar o máximo possível a língua estrangeira. E isso vem da parte do professor também, que deve priorizar, sim, a fala em língua estrangeira. Mas a língua-mãe ela não é condenada, ela pode ser utilizada e ali o aluno tem que se sentir também, né, o professor deve proporcionar para o aluno um ambiente seguro de ensino. Então, que o aluno se sinta à vontade para tentar falar, mesmo que ele erre, e tá tudo bem. O erro aqui, ele também não é condenado. A partir do momento que se estabelece a comunicação, o nosso objetivo já foi alcançado. Então, tudo bem se o aluno acaba errando uma estrutura gramatical, ou um tempo, ou uma palavra, enfim, não tem problema, né? Óbvio, a gente corrige o nosso aluno, você pode corrigir, você pode mostrar para ele qual seria um jeito mais correto de falar, mas a produção dele não é condenada, se ele conseguiu realizar a comunicação, né? Embora a gente não tenha um consenso entre os autores de quais são os conceitos exatos, né? Quais são as características exatas que definem a abordagem por tarefas, a gente pode dizer que os autores concordam com as seguintes características dessa abordagem. A tarefa deve ter foco no propósito comunicativo, deve possuir um objetivo final a ser atingido, deve ter ênfase na interação através da língua-alvo e deve produzir um resultado que não seja puramente linguístico, mas que agregue alguma coisa para a habilidade comunicativa daquele aluno. Uma tarefa pode ter foco em qualquer uma das 4 habilidades linguísticas: compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral e a produção escrita. Uma tarefa pode, por exemplo, juntar uma ou mais dessas habilidades ou focar em apenas uma, como, por exemplo, uma atividade de leitura, que vai focar apenas na compreensão escrita. Então, a tarefa ela não vai determinar as estruturas linguísticas que os alunos devem usar. Cabe a cada aluno desenvolver e criar as suas próprias estruturas. Claro, o professor acaba, sim, limitando um pouco o conhecimento desse aluno de estruturas, né? Ele vai conhecer algumas, ele vai ter algumas opções de estruturas para usar e ele acaba selecionando ali o que ele acha que é melhor.
com base no que ele já adquiriu de conhecimento, já tem de conhecimento de mundo e tudo mais. Outro aspecto muito interessante da abordagem por tarefas é também você poder usar o conhecimento de mundo, a bagagem do seu aluno. Você não parte do princípio de que ele não sabe nada, de que ele não conhece nada, justamente porque muitas vezes os assuntos que são trazidos para dentro de sala de aula são assuntos que esse aluno pode sim dominar. Ele não domina a fala ou a compreensão desse assunto em língua estrangeira, mas é um assunto que o aluno, é um tema, né, que o aluno conhece, que ele gosta e que então ele vai ter até uma relação muito maior, uma vontade muito maior de aprender e de usar e de elaborar na língua estrangeira, porque já é um assunto que faz parte do seu mundo, já é uma coisa que que facilita essa conexão do aluno com a língua estrangeira. Né? Então aqui vale lembrar que o conceito de tarefa ele é diferente de uma noção de exercício, né? O exercício, que é um conceito de uma abordagem mais tradicional, e ele tem o foco na fixação da estrutura. Você dá a estrutura, o seu aluno aprende aquilo e reproduz. Né? E aqui, na abordagem por tarefas, a gente consegue trabalhar nas necessidades mais específicas dos nossos alunos, em vez de padronizar o ensino para todo mundo. Né? Aqui nós temos uma tabela que foi retirada do texto da Xavier, né, de 2012, e ela compara uma tarefa e um exercício. Então essa tabela ela deixa pra gente muito claro o que é e o que não é uma tarefa e um exercício. Então vamos só dar uma analisada aqui. A tarefa ela é uma atividade voltada para o uso comunicativo da língua estrangeira, enquanto o exercício é uma atividade voltada para o uso de uma determinada estrutura linguística. Né? O nosso foco não é comunicar na língua, é aprender a estrutura. A tarefa também requer um resultado comunicativo a partir de uma questão, uma situação ou de um problema colocado, enquanto o exercício requer o uso ou o emprego correto da forma linguística estudada. Ali ela coloca também que a tarefa carrega uma visão de aprendizagem como processo, enquanto um exercício carrega uma visão de aprendizagem como produto. Então, na visão do exercício, né, pensando nas abordagens mais tradicionais que usam do exercício, o meu aluno só aprendeu quando ele decorou aquela fórmula ali, né, e aquela receitinha de bolo. E não é assim que uma língua funciona, né? Então, na abordagem por tarefas, a gente avalia o processo do nosso aluno até chegar no resultado. E se no final ele errou, o importante é o que ele conseguiu fazer no processo, né? O que ele desenvolveu. Então, a tarefa traz uma visão holística de ensino e de avaliação, enquanto o exercício traz uma visão tematizada do ensino e da avaliação. A nossa tarefa pressupõe a aprendizagem diferenciada para cada aluno, como eu já mencionei, enquanto o exercício pressupõe a aprendizagem padronizada para todos os alunos. Então, é aquela tarefa para todo mundo, pronto e acabou. Você precisa decorar aquilo. Né? A tarefa também envolve uma percepção consciente da forma linguística no momento da compreensão ou da produção em língua estrangeira. Então, o aluno ele tem consciência do que ele está fazendo e do que ele está vendo. E enquanto no exercício envolve uma conscientização e uma automatização linguística. No exercício, o aluno ele não toma consciência real, assim, e não tem também um senso crítico sobre aquela língua e aquela cultura. Ele só vira robozinho ali, ele automatiza aquele processo linguístico e depois reproduz de N maneiras, né? Então, assim, para resumir essa tabela aí, o que a gente pode tirar disso é que a forma, ela não deve vir antes da ideia ou não deve ser mais importante do que o significado, né? E também não pode ser o que mais predomina ali na nossa avaliação de êxito de uma tarefa, né? A abordagem por tarefas, muitas vezes é levantada a questão, né, de, mas como que um aluno que está nos níveis mais básicos vai elaborar em língua estrangeira, certo? Como que ele já vai começar usando a língua-alvo para produzir alguma coisa? Então, a gente tem alguns passos que seriam passos básicos para o desenvolvimento das tarefas. Então, você não chega na sala de aula e simplesmente dá aquela tarefa para o seu aluno e ele que se vire, né, para realizar. Não.
a gente tem que fazer toda uma preparação antes de conseguir que o nosso aluno tenha sucesso na realização da tarefa. E quais são as fases de uma aula da abordagem por tarefas? Bom, antes de tudo a gente tem que lembrar que, como ela é uma abordagem comunicativa, essa aula só vai funcionar se o aluno estiver motivado a conversar sobre aquele assunto e a interagir com o professor e com os outros alunos. Isso significa que a primeira fase da nossa aula, baseada nessa abordagem, vai ser a fase da motivação. Então a gente precisa primeiro, antes de tudo, manter os nossos alunos motivados. Então, quando a gente chega com um tema novo em sala de aula, vai dar uma aula, a gente primeiro faz a motivação, que é toda e qualquer tarefa para começar, para introduzir aquele tema, levantar ali as primeiras opiniões, estimular o pensamento ali do nosso aluno sobre aquele assunto, né? Então eu posso, por exemplo, numa aula que vai falar sobre habitação, posso trazer imagens de casas em diferentes países e posso fazer perguntas para o aluno na língua estrangeira, como por exemplo, o que você acha que essas casas têm em comum? O que você acha que essas casas têm de diferente entre si? A gente pode perguntar como é a casa do aluno. Em seguida vem a pré-tarefa, que é algum tipo de insumo que o professor prepara para conseguir ajudar o aluno a ter mais vocabulário, a ter mais familiaridade com aquele assunto ou com textos que falem daquele assunto, para que ele possa depois se expressar. Ou seja, é uma maneira de dar algum input para o aluno, além daquele que ele já tem antes da aula. Então, o que eu posso fazer na pré-tarefa? Eles já estão no clima dessa aula, então agora eu trago um texto para a gente ler, para eles lerem e analisarem o texto. Nós podemos fazer também, podemos ver um vídeo, né, sobre esse assunto, daí, enfim, sobre as diferentes moradias e construções, enfim, e coisas do tipo. Então, a pré-tarefa, ela possibilita ao aluno, ela dá para o aluno maiores chances de usar recursos linguísticos, porque se, por exemplo, eu trago um texto dentro do tema da minha aula, esse aluno ele vai ver lá uma opinião, ou ele vai ver termos, palavras que ele não conhecia, estruturas que ele talvez não conhecia, ele vai poder reaplicar. Aí você se questiona, né? Mas isso não é cópia? Não, não é cópia, porque o aluno ele não está simplesmente trocando ali, trocando partes de uma fórmula. Ele está lendo, absorvendo aquilo e depois ele reaplica, certo? Ou seja, a pré-tarefa vai possibilitar que o aluno possa utilizar uma língua que talvez ele ainda não tenha no seu repertório. Só que em vez de ensinar isso de forma explícita, a abordagem por tarefas vai preferir ensinar isso de forma implícita. Então, por exemplo, ao invés de eu explicar uma regra gramatical e pedir que o meu aluno internalize essa regra e depois faça exercícios para praticar ela, que é o que normalmente ocorre na abordagem tradicional, eu vou promover o acesso desse aluno a textos que usem aquelas estruturas. E aí eu vou pedir para que ele me diga, ou que ele use as estruturas, mesmo sem falar em estrutura, eu vou pedir para que ele fale daquele assunto e implicitamente ele vai tender a usar aquela estrutura, mesmo que ele não use perfeitamente. Aí depois, né, depois que a gente fez uma ou várias pré-tarefas, a gente realmente tem a nossa tarefa final, o nosso objetivo. Então vamos supor que o nosso objetivo seja que o nosso aluno construa uma narrativa sobre o tema, uma crítica, né? Ele vai ter que escrever ali e depois fazer a sua própria análise. Então a gente deu para ele, primeiro a gente motivou ele dentro do tema, a gente deu para ele suporte para fazer e agora a gente fala, agora é a sua vez, faça você. Ainda fica, ele realizou, mas e agora? Realizei. Então a gente vem com a pós-tarefa. A pós-tarefa seria o que a gente vai fazer com essa tarefa do aluno. Eu posso usar isso para fazer com que ele crie ainda mais. Por exemplo, todos os meus alunos produziram os seus textos. A gente pode fazer um exercício de troca, lê o texto do colega e depois precisa fazer uma produção oral em cima do texto do seu colega. Então você está lendo um texto que não foi você que criou, o que já é interessante, porque proporciona que o meu aluno tenha uma visão de novos jeitos de usar aquilo que ele aprendeu, porque, pelo menos em teoria, colegas da mesma turma têm um nível linguístico um pouco parecido. Então ele vai ver como o colega dele articulou com aquilo que foi dado para eles de suporte. E, além disso,
ele tem que fazer uma nova produção, então, que seria a produção oral, né? Transformar aquilo em produção oral, contando pro resto da turma o que o seu amigo escreveu, né? Conclusão, então, as atividades de uma pré e pós-tarefa podem ter um papel fundamental no conjunto de aplicação de uma tarefa como um todo, porque se eu chego simplesmente e peço para o meu aluno fazer uma produção escrita de determinado assunto, ele pode não ter insumos, não ter conhecimentos prévios daquilo, não saber como fazer, não saber como articular. Então, se eu preparo o campo antes, fica muito mais fácil para o meu aluno desenvolver e para a gente atingir o nosso objetivo com a abordagem por tarefas, né? Então, assim, a gente poderia resumir, né, essa abordagem pensando assim, né, que uma tarefa comunicativa, ela deve permitir, ela dá para o nosso aluno, né, oportunidade de uso e de grande exposição à língua-alvo através de etapas, né, que vão ali possibilitar uma interação entre os meus aprendizes, né, ou entre aluno e professor, certo? Então é sempre interessante trazer um tema, uma proposta desafiante, motivadora, que tenha o que falar, assim, né, que você possa realmente dialogar, né? Além disso, essa abordagem permite que o nosso aluno conheça muito mais da cultura de onde vem essa língua estrangeira que ele está estudando. Porque se a gente pensar num contexto tradicional, ele foca tanto na estrutura que muitas vezes a cultura, né, do povo que usa aquela língua acaba sendo marginalizada. E aqui, na abordagem por tarefas, isso não acontece, porque o professor pode sim, e acredito que até deva, trazer da cultura desse povo para ensinar o seu aluno, porque língua também é cultura, língua também nos mostra e nos abre a mente para o novo e para uma nova maneira de pensar e de enxergar o mundo. Então, se o nosso aluno está indo atrás de entender uma língua, ele deve sim entender um pouco da cultura desse país, desse povo, desses países, né? Dependendo de qual língua a gente está falando. E onde fica a gramática em tudo isso? Não tem gramática, será? Na abordagem por tarefas? Ah, mas então gramática não importa, falar certo não importa. O que importa é conseguir interagir, é isso. Então, a gramática não tem vez numa aula ou numa abordagem que use, né, as tarefas. E, assim, não é que você não possa trazer aspectos gramaticais para dentro da aula, mas de uma forma muito mais leve e não prioritária, né? E ali, se a gente pensar, uma vez que o nosso aluno já está imerso numa atividade, é muito mais fácil, ele já está motivado, ele já está interagindo, é muito mais fácil e atraente, tanto para ele quanto para o professor, quanto para o ambiente de ensino, a realização de uma atividade envolvendo recursos linguísticos. E a gente precisa também desmistificar essa ideia de que atividade com recursos linguísticos são sempre atividades de reprodução. Não necessariamente, o aluno pode sim ser ativo na busca por esse conhecimento. O professor pode, em vez de dar a resposta, proporcionar para o aluno uma chance de buscar essa resposta, de se questionar sobre isso e de tentar identificar esse aspecto linguístico num texto real, né? E aí fica também como pergunta, né? Quais são as habilidades que um professor que trabalha por tarefa precisa ter? Então, uma das habilidades mais importantes, assim, né, é que o professor consiga manter os seus alunos motivados e consiga realmente fazer com que eles se interessem pela interação. Isso já começa na hora que o professor vai pensar nessa aula e vai buscar um tema que ele acredite que possa agradar os seus alunos, né? E possa gerar ali discussão e oportunidades comunicativas. Então, a sequência de atividades por tarefa, elas devem proporcionar ao aluno, sim, uma motivação constante, né? Ali para que ele realmente se sinta inteirado e queira participar. Mais do que ser obrigado a participar, ele queira falar, ele queira participar e se comunicar na língua, né? Uma outra questão falando do professor é que, assim, como essa aula, né, o aluno pode acabar guiando uma aula por tarefas para outros assuntos, para abrindo outros leques, também o professor precisa, sim, de uma certa habilidade ali de administrar isso e um certo domínio de língua, um pouco mais amplo, podemos dizer,
do que um professor que trabalha só com os métodos tradicionais, porque ali tá redondo, o aluno não vai fugir daquilo e você tem a aula sob controle total, né? Você só reaplica ali. Agora aqui, com uma abordagem por tarefas, não. A sua aula pode sim tomar rumos diferentes, você tem que estar ali preparado para aberturas que o tema ou, enfim, que os próprios alunos podem trazer dentro de sala de aula. E isso é até interessante, né? Porque a gente pode aproveitar muitas vezes os questionamentos dos alunos e os interesses deles para aumentar ainda mais essa oportunidade comunicativa e fazer com que eles realmente falem e interajam e sempre estimulando a participação na língua-alvo. Claro, se o seu aluno resolve falar em língua materna, você também não precisa condenar, dizer que é proibido, fingir que não escutou o que ele falou. Mas sim motivar, talvez tentar ali mostrar para ele como ele poderia articular essa fala, essa opinião em língua estrangeira, né? Então, isso significa que depende do professor conseguir inserir esse uso das estruturas linguísticas que ele entende que os alunos precisem naquele nível dentro do esquema ou da sequência de atividades que façam parte do processo total da tarefa, de uma forma que o aluno não disperse a atenção dele para a forma gramatical, mas que ele mantenha a atenção e o interesse na conversa, na comunicação. Mas a preparação da aula tem que fornecer para o aluno esses recursos linguísticos que ele vai precisar utilizar, ou que ele vai poder utilizar caso ele sinta necessidade. Para concluir, vamos só resumir aqui quais são as vantagens da abordagem por tarefa. A língua estrangeira é usada para compreender e para expressar significados, com o objetivo de propiciar ao aluno uma oportunidade de resolver uma questão. Então, de gerar, de criar, o aluno tem a oportunidade de criar, de se desenvolver, né? Como a língua é focada para a comunicação, isso significa que os alunos vão ter mais oportunidade de aprender coisas que são úteis para eles, coisas que eles vão poder usar para se expressar no dia a dia, na vida deles, quando eles forem usar aquela língua, né? Porque, por exemplo, se eu estou usando o método de gramática e tradução e o aluno nunca vai traduzir nada naquela língua, não é importante para ele saber traduzir. Não é importante, talvez, para ele saber termos gramaticais. Enquanto utilizar a língua em um contexto real de comunicação, muito provavelmente é sim importante para qualquer aluno, mesmo que ele tenha um foco de tradução ou de trabalhar com língua futuramente. Outra vantagem é que ele desafia os alunos e o professor a sempre pesquisarem mais, a sempre estarem atentos ao uso pragmático da língua, ou seja, a forma como os nativos ou as outras pessoas que já falam aquela língua utilizam aquela língua no dia a dia. Ou seja, ele não foca a língua dos livros, a língua da gramática, porque aquela língua normalmente é artificial e não é usada de forma real pelas pessoas que falam aquela língua. Então essa abordagem por tarefas, por ser comunicativa, vai enfocar um uso que envolve expressões idiomáticas, gírias, a fluência, né, a agilidade ao se comunicar, porque como a pessoa está interessada em dar a opinião dela sobre aquele assunto, ela pode até não focar na forma, mas ela com certeza, depois de algumas aulas e depois de alguns cursos, vai conseguir se comunicar muito bem, mesmo que não use perfeitamente as formas gramaticais da língua. E também o ensino por tarefas desenvolve o raciocínio lógico e o processo criativo de fala. Então o nosso aluno realmente cria, tem um leque de opções e escolhe o que melhor se encaixa para ele, para usar a língua estrangeira. Ou seja, ele faz com que o aluno entenda a estrutura e a lógica da língua de forma implícita e passe a usar aquela língua e a pensar naquela língua, principalmente. E, melhor de tudo, é que é uma abordagem que aproxima o aluno a questões da vida real, a temas que estão em vogas, a notícias que estão saindo, a temas atuais, né? Para que eles possam conversar sobre isso e debater sobre isso, dar a sua opinião. E a gente também entra aí no que seriam as desvantagens desse método. Que por enquanto não são muitas, mas como todo método, ele possui suas críticas. A primeira coisa é que a forma gramatical é quase marginalizada pelo aprendiz, e muitos alunos, por estarem acostumados a um ensino mais gramatical, acabam sentindo falta da gramática. E isso pode constituir um desafio numa turma que normalmente é plural, pois alguns alunos podem gostar e sentir a necessidade da gramática, enquanto outros não. E aí vai caber ao professor entender essas necessidades individuais e achar uma forma de atender a elas na hora de ensinar a língua.
Uma outra desvantagem é que, por mais que o professor escolha assuntos relevantes e proponha reflexões sobre a realidade em que a gente vive na hora da aula de língua, a abordagem em si não tem a pretensão de envolver os alunos nessa reflexão da realidade, mas é algo que o professor pode incluir na aula. E a crítica mais severa, eu diria, é que, como essa abordagem propõe que os alunos utilizem os próprios recursos linguísticos para se expressar na língua estrangeira, uma crítica muito grande que fica é: da onde vão vir esses recursos? Né? Como você sabe que um aluno de um nível básico vai conseguir se expressar sendo que ele não teve quase nenhum contato com a língua antes? Ou seja, questiona-se como que o aprendiz pode realizar uma tarefa sendo que ele não tem muito conhecimento ainda naquela língua. E isso é um problema para ser resolvido por nós, professores, lendo, pesquisando e principalmente praticando, dando aula, testando esses métodos, porque só assim a gente vai conseguir encontrar o nosso método, a nossa abordagem que funcione e que nos agrade, que agrade aos nossos alunos e que seja efetivo. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido e agora fiquem com o nosso exemplo de aula seguindo essa abordagem.